Muitas pessoas falam que ele é um dos maiores debatedores da internet hoje em dia e ele debate muito sobre o funk, especificamente contra o funk. O Arthur, mamãe falei, então foi convidado para participar do debate 1 MBL versus 30 funkeiros. Você pode perceber aqui pelo começo que o negócio já tá bem feroz. É a sua cara fazer isso. É a sua cara, mas por que você foi fazer isso? Um podre que entra lá só pede voto. Como se chama? Perdão. Eu detesto você, não quero nem continuar. O funk não é totalmente má influência para os jovens. O funk pode ser uma salvação, e isso você não quer aceitar. Mas a minha... O ponto principal aqui, né, pessoal? Será que o Arthur conseguiu trazer bons argumentos para refutar as pessoas que gostam de funk ali, os funkeiros, ou será que não? Como que foi o autocontrole dele? Será que a gente consegue ver esse bom debatedor da internet, que muitas pessoas falam, nesse debate que para ele é tão importante? Bom, vamos ver tudo isso e muito mais nesse debate aqui agora, depois da vinheta. Eu estou perguntando pra você. Então, se eu fizer uma música falando, eu sou da Ku Klux Klan, eu quero matar preto porque preto é tudo macaco, eu tenho que poder falar isso? Se é o que a pessoa quer falar, quer expressar na música, por que impedi-la? Então, e o direito de liberdade? Onde que tá? Nós temos uma discordância aqui do que é a liberdade de expressão. Eu acho que uma pessoa tem que ser proibida de ser nazista. Porque o fato dela poder ser nazista coloca em xeque a vida de pessoas inocentes só porque elas nasceram. Um cara que nasceu negro, ele passa a ter uma vida sob risco de vida só porque ele nasceu negro, porque uma pessoa tem a liberdade de expressão de promover um grupo nazista que quer matar essa pessoa. Então eu sou a favor de proibir o nazismo. Nesta mesma linha, eu sou a favor de proibir certos discursos e ferindo sim a liberdade de expressão, para que você não tenha a promoção de discursos perigosos. Quando a gente vive em sociedade, é um paradoxo. A liberdade, ela necessariamente significa perda de liberdade. Como assim? Para eu ter liberdade de andar com minha filha na rua, se tem uma filha, eu tenho que proibir as pessoas de andar peladas nas ruas se masturbando. Ué, mas não sou eu de se pelado, pô. Você não acha que isso é um extremo, Arthur? Você não está analisando de um extremo, sabe, de um episódio isolado? Se for assim, o que você fez com o áudio da... Ó, isso aqui é interessante. O rapaz, ele tem uma linha forte, que ele tá sempre voltando pro áudio, né? Então, a linha dele é um ad hominem, né? O Arthur tá errado. O Arthur não tem moral pra falar e o Arthur tá errado. Essa é a linha central do argumento dele. Isso é interessante. Antes de eu voltar e falar sobre ele usa a estratagema, se não me engano, 37, destrua uma boa tese por uma prova, por um exemplo ruim, né? Mas a veia do argumento do cara veia central dele o Arthur não tem reputação, não tem ethos pra falar sobre nada, então todos os argumentos dele convergem e vira e mexe, né? Volta e meia retornam pra essa veia dele, que é colocar em xeque o Arthur enquanto debatedor, enquanto ser ou não digno de estar ali debatendo. É importante, quando você está debatendo com alguém, encontrar qual que é a veia do argumento dela, né? Qual que é o... Claro, aqui a gente está falando de um debate que não é um debate pragmático, então é mais uma discussão do que um debate isso daqui. Se a gente fosse entrar no mérito de um debate pragmático, que são, por exemplo, as análises que o Victor Victorelius faz no canal dele, não entraria nada do que eu estou falando aqui. Mas quando eu falo a veia do argumento, né, não é o ponto principal, mas assim, qual a intenção? O que a pessoa quer com aquele argumento? Qual é a intenção principal por trás das palavras dela? A desse cara aqui, que me parece, é mostrar como que o Arthur não é digno de estar ali. O Arthur não tem moral. O Arthur assim, não tem porquê você dar voz ou razão pro Arthur, sendo que ele é o cara dos áudios. O cara dos áudios da Ucrânia, né? A veia principal do argumento desse cara me parece ser essa. E aí, qual é o argumento que ele utiliza aqui? Ele fala assim, mas você usou um exemplo extremo. Logo, seu argumento está errado. Então, é o estratagema 37, se eu não me engano. Destrua uma boa tese por um exemplo ruim, né? Um exemplo frágil. Então você desmonta a tese e fala, a sua tese inteira está errada porque o seu exemplo é ruim. O Arthur pode simplesmente virar e falar assim, não, tudo bem, esse exemplo pode ser ruim, mas eu vou pegar um outro, um exemplo real. E manter o argumento. Eu não sei o que o Arthur vai fazer, mas vamos ver. Isso, com o áudio na mão, aquilo ali é muito mais do que a gente vê uma pessoa na rua andando pelado. Porque você está falando de uma mulher fragilizada na guerra. Você falou, o áudio tá indo. Eu falei, culão. Mas você pede a mulher. E é mulheres mais fáceis de você paquerar, chegar, ter um relacionamento, por quê? Porque os maridos dela, né, aquele homem ali que tava na guerra, não foi nada sozinha. O que você quer dizer com isso? Então o que você quer dizer com ele? Seu Entender. Você acha que o meu áudio é mais grave do que eu sair na rua pelado me masturbando? Os dois é tão grave quanto? Pra você é igual, assim? A mesmo áudio, a mesmo nível. Pô, cara, então assim, eu nem consigo argumentar com você. Aquele áudio não tem argumento, Arthur. Não. Aí o Arthur faz o apelo, né?
traz pro ridículo, né? Ridiculariza. Então, olha, pra você, um áudio ruim é igual uma pessoa saindo na rua pelada se masturbando, então não dá nem pra argumentar com você. Se isso pra você é equivalente, o Arthur ridiculariza. Então, eles põem ali o argumento da pessoa. Não me parece que o argumento completo da pessoa não é esse, né? Do oponente dele. Me parece que o Arthur faz uma simplificação, mas trazendo de maneira ridícula, né? Então, olha, já que é assim, eu não consigo nem debater com você, né? Entendeu? Eu tô deduzindo. Como é que você perdeu o seu mandato? Não, eu perdi o mandato por outro motivo. Não foi por isso. Tá vendo? Ó, interessante, cara. Muito interessante. Por que eu falei da veia do argumento? Porque o rapaz, a hora que o Arthur deu um pouco de trela no que o rapaz estava falando, que o rapaz ele tava todo momento tentando voltar pra falar do Arthur. A veia central do argumento dele era que o Arthur não presta, que o Arthur é indigno, etc, etc. Quando o Arthur deu um pouquinho de trela, o cara já volta, não, isso é o mandato. Você vê que o interesse dele tá em acabar com o Arthur ali. Mas e o seu mandato? E não sei o que, e não sei o que lá. Então foi o Arthur dar um pouco de trela, que aí a gente já descobriu qual que era o ponto principal do argumento do rapaz aqui. Muito, muito interessante esse ponto aqui da discussão. E entrou um novo debatedor. Here comes a new challenger. Então, tipo, como que você tinha comentado. A galera chega quase sempre com a mesma postura, né, ó. Os braços pra dentro, o peito pra dentro, os braços caídos, ó. Postura projetada pra dentro. Então, é quase sempre uma postura um pouco mais tímida, um pouco mais desconfortável ali e tal, né? Como eu falei, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de postura, porque não é uma forma boa de você começar uma fala. Só que pode dar pro seu oponente uma sensação de confiança. E chamaram um novo debatedor aqui pro Arthur. Vamos ver. Tô afobado aqui, mano. Desculpa aí, como é que tá, beleza? Da hora, meu nome é Lamira. E o que o meu amigo Sente quis dizer aí sobre a comparação do ômega 3 é que o foco não é o artista que fala sobre a realidade. E sim o Comando Vermelho em si. O que vocês estão fazendo para acabar com o movimento do Comando Vermelho e dos outros comandos que existem no Brasil? E por que a melhor forma que vocês veem para atingir isso seria essa vida hora? Interessante, né? O rapaz aqui, ele faz uma pergunta muito longa, né? O que você tá fazendo e por que vocês querem acabar com o Comando Vermelho? Por que essa é a melhor forma e a melhor forma é perseguindo o Oruan? Então, percebam que ele traz um monte de elemento na pergunta dele que devem ser assumidos como verdade para que a pergunta dele faça sentido, né? Qual que é o ponto aqui então, né, galera? Quando a gente fala de falácia muitas vezes na pergunta, né? É quando você levanta algo sem ter a possibilidade do seu oponente se defender ou justificar ou explicar aquele algo. É a famosa falácia da pergunta complexa ou pergunta com comando embutido. Se eu respondo uma pergunta desse tipo, igual a que o colega te fez, eu valido todo o enunciado. Isso é uma coisa problemática, porque você meio que dá a vitória para a pessoa, ou uma vitória parcial, porque você acabou de validar o enunciado dela. Percebam, por exemplo, a diferença, né? Se eu fizesse uma pergunta igual o camarada fez aqui pro Arthur, né? Que colocou um monte de elementos. Se eu perguntasse, por exemplo, algo assim: Vitor, sabendo que retórica não existe e que o que você ensina no seu canal é pura baboseira, você acha que o pessoal não gosta dos seus vídeos porque você é muito sensacionalista ou porque você cola com a galera de direita? Perceba, qualquer coisa que eu responda, eu validei o enunciado inteiro. Eu disse amém para todo o restante do enunciado da pergunta. Então, se eu vir e falo, não, mas eu não ando com a galera de esquerda, de direita. Aí a pessoa fala, então tá bom, então quer dizer que o que você ensina é baboseira, retórica não existe, e seus vídeos são sensacionalistas. Agora, se eu pego e respondo o contrário, eu falo, não, meus vídeos não são sensacionalistas. Aí eu validei o resto do enunciado. Ah, não, tudo bem, mas então quer dizer que você coloca a galera de direita, você é isso, você é... Então, qual que é o ponto aqui? Quando alguém faz uma pergunta, a falácia da pergunta complexa, né? Essa pessoa quer que você valide os pontos dela no enunciado da pergunta. Então ela faz uma pergunta cheia de coisas para que quando você começa a resposta, você de bate-pronto já tenha validado essa série de coisas. Então o certo nesse tipo de situação é você desarmar parte por parte do enunciado. Por exemplo, nesse caso hipotético que eu dei, poderia falar, mas peraí, como assim retórica não existe? Como assim tudo isso que eu tô falando é baboseira? Da onde você tirou que retórica não existe? Da onde é que você tirou que eu fico fazendo comício político de direita no meu canal? Da onde é que você tirou que meus vídeos são sensacionalistas, cara? Quais as evidências que você tem pra isso? Qual critério você tá utilizando? Aí você coloca outra pessoa na condição de ter que se justificar, porque que ela usou esses rótulos pra se referir a você e você desarma o enunciado da pessoa. Eu falo que é importante fazer isso porque muitas vezes na discussão você não lembra de fazer isso e a pessoa acaba passando por cima de você
e você tem aquela sensação horrível, nossa, mas parece que eu não sei conversar, as respostas só vêm depois que a discussão já acabou, então vale a pena prestar atenção. Esse tipo de falácia é muito comum, tá? A pessoa carregar um monte de coisa no enunciado da pergunta. Vamos ver como que o Arthur se vira aqui, né? A tutela do comando vermelho, do seu comento. Então, você transmite inclusive. E o que o meu amigo, o artista que fala sobre a realidade. Entendi. E sim o Comando Vermelho em si. O que vocês estão fazendo para acabar com o movimento do Comando Vermelho e dos outros comandos? O que vocês estão fazendo para acabar com o Comando Vermelho, para acabar com os outros comandos? Que existem no Brasil. E por que a melhor forma que vocês veem para atingir E por que a melhor forma? É muita coisa carregada na pergunta. seria esse é o ideal, né? Esse argumento é ótimo, de verdade, porque é o seguinte, existe uma certa dúvida do seguinte, por que você quer combater o artista se o traficante está no monstro dominando tudo ali? E esse argumento é excelente. O fato é o seguinte, você não desmantela uma facção criminosa sem você agir em todas as esferas de influência deles. Por exemplo, você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem advogados. Você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem políticos. E eles também têm essa parte que é relativamente nova, que é uma parte de propaganda. É óbvio que eu não sei se isso é tema do debate, se quiser a gente pode fazer. Eu sou a favor de um enrijecimento do Código Penal, do Código de Processo Penal. Por isso que, inclusive, a camiseta prendeu uma topo. Eu acho que a gente deve ter, inclusive, pena de morte para pessoas como o Marcinho VP e o Marcola. Eu acho que a gente tem que ter pena de morte para esses caras. Só que, além disso, a gente tem que entender uma facção criminosa como um exército que tem, inclusive, uma propaganda. O que o Oroa faz hoje? O Oroa, ele é uma propaganda do crime organizado. Quando o Oroa canta as músicas dele, ele chega para moleques que tem 10, 11, 12 anos, que nem tem o seu córtex pré-frontal bem formado, e ele influencia esse moleque, dizendo que ser da facção criminosa é legal te dar acesso a moto, a carro, a novinha sentando, é tudo isso. Você pega as músicas dele, e é uma coisa até instintiva. Você acha que um moleque de 12 anos, ele ouve a música do Oroa, ele fala, pô, eu quero ser policial ou eu quero ser bandido? Pelo amor de Deus, cara, assim, ninguém aqui é bobo. Um moleque ouve essa música e ele fala assim, eu quero fazer o símbolo do Comando Vermelho, eu quero ser igual a ele. Tanto que o próprio Oroa já tweetou, as crianças veem o Oroa e querem ser como o Oroa. Então tá muito claro isso pra mim, que o Comando Vermelho tem essa veia de propaganda e ela deve ser combatida como um todo. Eu concordo que o que ele fala das músicas dele são o que ele conquistou com a música. Tá, o rapaz aqui, ele ignorou, né, a resposta do Arthur, ele já foi ali pra outro tópico, né, o Arthur poderia ter fraseado melhor isso, né, ter falado, colega, calma aí, sobre a minha resposta, antes de você criar um outro tópico, o que você achou, né, faz sentido o que eu falei, como que você me responde isso? Mas vamos seguir aqui, vamos ver como que o rapaz vai. Sim, mas de certa forma, Ele nunca foi pobre, cara. eu tô falando em questão como eu posso dizer, a roncaria na música. Isso é bem verdade. O Oroa só é Oroa porque ele é filho do chefe. O filho do... Inclusive, você falou isso com outro parceiro, quando ele diz filho do dono, eu acho que ele não quer dizer sobre o filho do Marcinho VP, e sim sobre Deus. Não é isso aí. Uma parada, eu acho que é mais realidade. Não é isso aí, não. Mas ele fala o seguinte. Só pra contextualizar, tem uma música, que se eu não me engano, que chama Filho do Dono, tá? E aí é isso que o Arthur vai falar agora, o que tá nessa música. E segundo esse rapaz aqui, quando o Oroa fala filho do dono e das conquistas, o filho do dono é porque ele seria filho de Deus. E aí o Arthur vai ler a letra da música agora. Não tenho medo, sou filho de dono. Moras bom sujeito homem. De cá o bicho eu fiz ela endoidar. E hoje eu passo todas quer me dar. Todas quer dar pra ele porque ele é filho de Deus? Não, por tudo que ele conquistou, é em nome de Deus. Vamos lá, né? Aí foi difícil, né? Aí é difícil mesmo. Deus permitiu ele estar na situação. Tá. Você tá bem, cara. Essa mudada. É sobre, tipo assim, a partir do momento que vocês sobem a favela e só dá motivo de desgosto pra população da favela. Elas percebem a diferença, né, cara? Primeiro, como que o Arthur é baixinho, né? Os pezinhos dele nem chegam no chão. Coitado. Mas como que o outro rapaz aqui, apesar de ser mais alto que o Arthur, como que ele tá na ponta do pé, né? Tá tenso o menino, tá com a mão ali perto, cobrindo a região genital, a gente chama isso de posição do homem castrado, né? O tronco pra dentro, o peito projetado pra frente, né? A postura caída, então... Rapaz tá numa posição aqui, numa postura totalmente desconfortável, né? Tanto na mão, na ponta do pé, tensionando a panturrilha e tal. Então, um baita de um desconforto aí. E nesse momento específico é interessante porque o Arthur acaba de fazer ali uma espécie de piada, né? Uma brincadeira com ele. Cara, esse argumento seu não dá, você tava indo bem e tal. E o rapaz se sente super afetado, ele começa a falar mais rápido, qualquer coisa, meio que pra conseguir criar ali uma assertividade no seu argumento, mas a galera já levanta a mão.
já removem esse camarada aí. Já então. Obrigado. Pois é.